Povo, beleza? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto das regências no período imperial. Agora nós vamos partir para as regências unas. Nós já falamos das regências trinas. Bom, primeiro nós vamos falar sobre a Guarda Nacional, que eu não coloquei aqui, de uma leve esquecida. Ato Adicional de 1834. Regência Una do Padre Feijó, Regência Una de Pedro Araújo Lima. E por fim, o golpe da maioridade, tá? Bom, pessoal, antes da gente começar a falar sobre esses temas, nós temos que saber o que é uma regência, né? Acho que vocês já sabem do vídeo passado, regência é um governo que não é o governo permanente, tá? Bom, Guarda Nacional. Eu peguei aqui um texto da Lilian Schwartz. O começo desse texto é dela, uma foto. Me baseei no livro dela, Brasil, uma biografia, para falar sobre vocês. Força Nacional Pública a ser usada pelo poder central para conter manifestações e motins. O modelo vinha de uma instituição congênere existente na França e visava, em princípio, a participação do cidadão. Para integrar essa Guarda Nacional havia as seguintes exigências: ser homem, lógico, ser cidadão do Império, entre 18 e 60 anos e ter renda suficiente para ser considerado eleitor, que na época era uma renda muito alta, que era 200 mil se fosse da cidade e 100 mil se fosse do campo. Bom, essa Força Nacional foi criada por um desses caras aí, desses regentes. Foi criada porque existia muito motins nessa época que nós vamos ver depois. Existiam muitas guerras aí contra o Império, a favor da libertação dos escravos, Guerra da Farroupilha, dos Males, foi tanta guerra que até esqueci o nome aqui. Tantos motins, na verdade, né? Bom, essa Força Nacional foi feita para isso. E para dar uma segurada nas províncias. Até porque eles precisavam de gente para conter esse avanço aí. Bom, a Guarda Nacional é uma roupa bem bonita. Para quem não sabe, até hoje o Exército Brasileiro é verde ou vermelho e azul, tá? As cores do Exército da Força Nacional. Só que nós usamos o verde, o Exército Brasileiro usou verde, para camuflagem, mas de verdade é vermelho e azul. Eu descobri também faz pouco tempo isso aí, curioso, né? Bom, essa Força Nacional foi pegada da França, até porque a França, da Revolução Francesa, fez um grande, vocês já sabem disso, né? A participação do cidadão, do povo. Então, o Brasil também tentou adotar essas medidas, que nós sabemos que não é uma participação direta, até porque quem era o cidadão? O homem, o que tinha renda fixa, renda suficiente para ser eleitor, e as mulheres. Não era cidadã? Sabe? Então, você tem uma distorção aí de ideias, mas é pelo tempo também, né? Mas não vamos falar nisso agora. Bom, Ato Adicional de 1834. Aí eu coloquei uma fotinha aí desse ato. O poder moderador não poderia mais dissolver a Assembleia. Lembra que o ato de 1824, eu acho, poderia dissolver toda a Assembleia quando o imperador quisesse. E ele fez isso em 1831 para dissolver, para colocar portugueses, tirando os brasileiros. Foram criadas assembleias provinciais com o poder de elaborar leis locais, como se fosse atuais vereadores, né, que criam leis, ou deputados estaduais, vereadores, isso, que criam leis. Pronto. Foi criado algumas leis para as províncias. O cara agora podia criar as leis, não era dependente das leis do governo, do império, agora era também das leis do municipal, estadual, provincial. Houve diminuição de 3 para um regente. Bom, agora é quando a gente parte diretamente para regências unas. Porque eu volto a cada 4 e 4 anos para assim as regências mudarem, né? Assim as regências não seriam mais trinas, mas sim unas. Bom, pessoal, por que isso foi importante? Porque o regente também era tutor de Dom Pedro depois, né? Até porque quando você pega a regência, você vai ensinar algo para o imperador. Às vezes sim, às vezes não, mas quase sempre sim. Bom, teve um imperador até, eu acho que foi o padre Antônio Feijó, que nós vamos falar dele daqui a pouco, que tirou a tutela de Dom Pedro de José Bonifácio. Eu acho que foi ele ou foi os outros regentes. Os regentes praticamente tinham o poder do imperador, até porque estava regendo o país, né? Vamos lá saber quem são esses caras aí. Bom, esse aí é o Padre Feijó.
Ó, como ele é bonitão, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Bom, o governo dele foi marcado pelo apoio à autonomia legislativa das províncias. Ele apoiava que as províncias tinham liberdade, deveriam ter sua posição livre. Ele permitiu ao tradicional, ele sabia que as pessoas podiam ter essa liberdade, né? Ele enfrentou muita resistência, até porque o pessoal acreditava no poder do imperador e ele acreditava no poder das regências. Não que ele fosse contra o império, não. Ele queria que as províncias tivessem liberdade para fazer leis, aprovar leis, comércio, tudo mais. Até porque, imagina se nós dependêssemos só do imperador ou só do presidente, a confusão que seria, né? Porque o imperador naquela época era uma criança, o regente que mandava. Teve vários regentes ao decorrer dos anos, 4 em 4 anos, ó, coincidência, né? O Brasil também até hoje adota esse sistema aí de eleição. Mas essa confusão, essa disputa por poder, mas você veja que não passou 4 anos, passou 2. Essa disputa por poder, que era a política da época, era muito complicada. Até pelas revoltas, até pelas discussões políticas que eles tinham na Assembleia. É complicado de você assumir uma regência de 4 anos ou conseguir fazer o que pode fazer. Bom, esse aí é o Pedro de Araújo Lima. Esse cara aqui bonitão, ó. Feio. Ele voltou a concentrar, diminuiu o poder voltou a ter poder do imperador. Ele queria que as províncias não tivessem esse poder todo e voltou a ser o poder do imperador. Para vocês terem uma ideia, tá vendo? Era muito confuso. Porque você tem uma política, mudanças constantes o tempo todo, várias e várias revoltas, vários e vários motins, deixa complicado. Bom, mas esse regente fez o quê? Tirou o poder das províncias novamente, voltou para o imperador, e o imperador voltou a ser o poderoso, que no caso ele não era um imperador ainda, Dom Pedro II, eram os regentes que mandavam no país. Os legisladores do Brasil voltaram a ser no Rio, diminuiu o poder das assembleias provinciais e fez com que a Guarda Nacional tivesse diminuindo a valorização. Até porque eles, né, as guerras constantes, teve que fazer alguma coisa. Aí em 1840, veja que ele só passou 3 anos, teve o que nós conhecemos de golpe da maioridade penal. Bom, ele só tinha 14 anos, era uma criança, não entendia ainda já entendia de política, até porque Dom Pedro era muito inteligente, mesmo novo, ele era muito inteligente. Mas ele era uma criança, não sabia as malícias da vida, né? Até porque vai saber se soube quando ficou velho. Ele pegou o país totalmente em confusão. Eles precisavam antecipar essa maioridade penal de Dom Pedro, porque o Brasil estava confuso, o Brasil não queria mais essa disputa política, estava precisando de um imperador brasileiro, que Dom Pedro é brasileiro, então foi a chance do Brasil ter a maioridade de ter um imperador com o imperador Dom Pedro II. Bom, e aí então teve uma discussão dos progressistas que defendeu a maioridade penal, e aí então ele assumiu, não podia assumir, mas para eles fizeram uma conhecida como Clube da Maioridade Penal, e aí Dom Pedro assume o Império Brasileiro com 14 anos, e aí o resto é história, vamos saber depois. Valeu, pessoal, qualquer coisa, manda mensagem para o meu e-mail, esse .com tá errado aí no final, viu? Valeu, tchau, até a próxima.